medula sendo protegida pela coluna vertebral. É uma estrutura óssea e rígida. Mas para a gente ter a nossa movimentação, ela tem uma certa flexibilidade, né? Que é para poder abaixar, levantar, dobrar. Isso. E já adiantando que você falou, coluna não é só trauma, né? A gente tem os amortecimentos, que são discos. Então, quando a gente fala de hérnia de disco, nada mais é do que esse disco que era para amortecer, ele fez uma protusão e comprimiu. No caso do acidente, o que acontece? Mesmo com essa proteção óssea, mesmo com esse disco, muitas vezes há uma pancada tão forte que causa um dano nessa medula, que era para estar protegida. Então, o que a gente consegue ver cada vez mais, né? A medula é o quê? É tipo uma gelatina também, que nem tem ali esses discos? Ou é o osso? Isso, a medula ela é uma substância gelatinosa, vamos colocar assim, né? Bem parecido com a substância do cérebro. Então, ela é frágil, por isso que ela é bem protegida. Apesar de todas essas funções, ela é muito frágil. É como, eu gosto de dar um exemplo que é que nem uma fiação. O cérebro é o nosso comando máximo e ele, através dessa fiação, que é a medula e os nervos, ele manda o comando para os músculos. Tá, doutor, então, quando a gente ouve falar, esmagou a medula óssea, né? Atingiu a medula óssea, eu estou falando da coluna inteira? Isso, é justamente isso aqui. Quando fala que atingiu, vamos dar o exemplo que você já deu, né? Uma queda por causa de um mergulho em águas rasas, ele achou que tinha água, pulou de cabeça. E o que é que acontece que a gente consegue ver? O osso, ele é esmagado, né? E com isso ele comprime essa medula. Então, a medula, quando a gente fala que teve uma lesão da medula, eu dei o exemplo da fiação, porque é um exemplo bom. Porque se você tiver uma desconexão em qualquer parte dessa fiação, a parte logo depois não vai receber comando. Por isso que a gente fala, né, ficou tetraplégico, ficou paraplégico. O paraplégico é o quê? Seria alguém que, a partir de um nível da coluna, geralmente lombar, ou torácica, deixou de seguir o comando. E isso acabou levando esse problema. Isso pode acontecer de forma total, que seria tetraplegia, ou a para, que é uma parte só afetada. Isso, é. A gente fala isso para simplificar. Na hora que a gente, neurocirurgião, está lidando, a gente percebe que muitas vezes a pessoa perdeu a força muscular, mas às vezes a sensibilidade está preservada e nem sempre é uma lesão completa, né? Então, o paciente pode ter uma lesão parcial. Ele tem uma força relativamente preservada, mas muitas vezes não o suficiente para ele ficar de pé. Então, isso pode acontecer num tombo? Pode acontecer. O bom, Calda, é você falar isso, porque cada vez mais, antigamente, a gente só atendia neurocirurgião acidentes relacionados a automobilístico jovem. Hoje tem acontecido o quê? A população idosa está vivendo mais, o osso, né, com osteoporose, com o próprio envelhecimento natural, ele vai ficando mais frágil. E acontece que, às vezes, um tombo que seria comum, um tombo de casa, por causa desse osso frágil, acaba comprimindo a medula. Poxa. Cada vez mais isso tem acontecido na nossa prática.